Como subir aqui um pouquinho? Tá. Dando prosseguimento às atividades científicas do nono CONAB, temos a honra de apresentar o professor Plínio Tomás. Professor Plínio Tomás vai falar sobre marketing na odontologia. Ele é cirurgião dentista, pós-graduado em marketing, especialista em administração hospitalar e em saúde pública, com MBA em inovação e empreendedorismo. É autor de diversos livros, dentre os quais Marketing para Dentistas e Consultório Empresa. Atualmente é consultor sênior e diretor da Tomás Gestão e Marketing, além de coordenador geral, professor do MBA em Gestão de Clínicas junto à FASAN. Lembrando ao professor, o senhor terá 50 minutos para a apresentação e, ao faltarem os 5 minutos finais, eles irão lhe avisar. Tá bom? A palavra é com você. Boa tarde, tudo bem? Revendo amigos, é um prazer estar aqui com vocês. Primeiro porque eu amo essa cidade, então toda vez que eu tenho oportunidade, para mim é muito legal. E quando eu posso falar sobre um assunto pelo qual eu sou apaixonado, então também é muito mais gostoso ainda. Então, obrigado oficialmente pelo convite, da gente poder falar e conversar aqui com colegas a respeito disso. Vai ser, espero que um momento de provocá-los, talvez, a pensar de uma forma diferente. Então, como a gente vai estar numa proposta de uma conversa aqui, acho que vai ser legal a gente poder até trocar algumas ideias com relação a isso. O maior desafio vai ser conseguir falar tanta coisa que a gente tem proposto para falar num tempo tão curto. Mas vamos lá, vamos tentar. Vou conversar um pouquinho, só para me apresentar primeiro aqui. Pois é. Mas isso aqui é importante porque é o seguinte, ele mostra a importância do planejamento. Porque o meu time, Palmeiras, resolveu então, há 2 anos atrás, se reuniu e falou assim, precisamos buscar um título que não temos. Qual título é esse? Aí discutimos. Bicampeões da Série B é um título que a gente não tem. Fantástico, vamos buscar? Vamos. Então, etapa cumprida o ano passado. Fomos de propósito, cumprimos uma etapa para chegarmos à Série B e esse ano campeões. Viu como é importante ser inteligente, fazer um planejamento estratégico bem feito? Alguns hobbies que eu tenho só para contar para vocês, sou eu aqui, toco guitarra, contrabaixo, é legal de vez em quando me ver tocando por aí. Quando eu tinha cabelo era mais legal fazer isso, mas a gente continua brincando de qualquer maneira. Um bitomaníaco de carteirinha, não sei se tem alguém que curte Beatles aqui também, mas enfim, essa é uma das bandas prediletas ali. Outro hobby diferente que eu tenho é fazer mágica. Hoje eu não vou fazer mágica, mesmo porque não daria tempo. Mas é um hobby legal que eu tenho e eu faço parte de um grupo chamado Mágicos Solidários. A gente faz mágica em hospitais, em dia de coleta de sangue, asilos e coisas desse tipo assim. E sou um cristão por absoluta convicção pessoal. Tá? Então, este é quem vos fala. Eu tive... o início da minha carreira, ela aconteceu meio por acaso. Eu me formei em 1990 em odontologia com o objetivo claro de ser ortodontista. Esse era o meu objetivo. Era muito direto, muito específico. Só que aí eu comecei a minha vida profissional e fui trabalhar na prefeitura de Guarulhos. E eu estava lá menos de 6 meses, quer dizer, recém-formado na prefeitura, numa contratação de emergência que teve, ou seja, não concursado. Menos de 6 meses que eu estava lá, fui chamado para chefia. Por quê? Porque o consultório que eu estava trabalhando era tão ruim, mas tão ruim, que eu fiz uma lista das coisas que precisavam ser consertadas. Só que eu fiz essa lista e entreguei ela impressa naquelas impressoras matriciais. Lembra daquele negocinho que ficava, né? Bzz, bzz. Só que eu fiz ela num softwarezinho, aquela planilha chamado 4 Pro. O tataravô do Excel, para quem mais ou menos tem uma ideia. E, quer dizer, era algo muito bobo, né? O que fazer uma planilha, o que é uma planilha? Não é nada, é um monte de quadradinho que você preenche, ainda mais naquele tipo de planilha. Mas aquela folha que eu entreguei foi suficiente para eles acharem que tinha um dentista que dominava informática. E aí eu fui parar na chefia, sabe lá qual foi os critérios todos. E a partir dali eu comecei a descobrir o que era gestão, o que era administração. Fui gostando, voltei para a faculdade, estudei mais, fui fazendo especializações, enfim. Até que uma hora eu saio do serviço público, fui para o setor privado e continuei essa minha vida e minha carreira ali de gestor, administrador. Fui aprendendo cada vez mais isso. Então, desde que eu me formei, o consultório
foi sempre uma atividade secundária, e acabou não sendo a principal, porque o destino quis assim. Então, eu ia para o consultório todos os dias, ao final da tarde, aos sábados, mas a minha atividade, então, principal era como gestor ou como empresário, porque aí eu fui montando as minhas clínicas. Minha esposa depois terminou a residência em pediatria, ela é médica, e montamos uma clínica de vacinas, e também outros negócios foram acontecendo, né? Depois eu passei a ter algumas clínicas, mais a clínica dela, enfim. Então, esta foi o caminho que foi me levando, de alguma maneira, para esse norte de gestão, e enfim. Tudo isso eu estou contando só para dizer o seguinte: quando a gente se forma, né, quando a gente se forma em odontologia, a gente não tem essa formação em gestão, a gente não tem informação do que é, a gente não sabe lidar com custos direito, a gente não sabe lidar com gestão de pessoas, a gente não sabe o que é legislação tributária, a gente tem uma dificuldade muito grande, tá certo? E essas coisas que são deficitárias na vida de todo mundo foram obrigatórias no meu início de carreira. Então, em 4, 5 primeiros anos de formado, eu já tinha mergulhado nesses assuntos, eu estava cada vez mais neles, né, cada vez mais neles. E aí, no setor privado, a outra área que eu fui caminhando cada vez mais foi a área comercial, a área de vendas, projetos, e aí marketing, por aí vai. Chegou uma hora que eu fiquei tão claro, ficou tão claro para mim que esse era a minha razão de ser, né? Eu fui me apaixonando, por isso fui gostando cada vez mais, e que aí eu programei o desmame do consultório em 2001, portanto, 11 anos eu permaneci atendendo ali também no consultório, mas depois desses 11 anos, em 2001, eu atendi pela última vez um paciente de uma forma regular, programada, tá? E desde então, em 2001, eu me dedico exclusivamente a estudar o nosso mercado, a pesquisar como funciona o mercado de saúde, particularmente o nosso odontológico, mas também o de saúde geral. Então, o que eu vou contar para vocês aqui, eu vou tentar abordar um pouquinho alguns preceitos para servirem de pano de fundo para a nossa conversa principal a respeito do marketing, tá bom? Vamos lá. Como é que está o nosso mercado como um todo? Nosso mercado me refiro à odontologia, não especificamente a de clínicas de radiologia, só para a reflexão inicial. Como é que está o nosso mercado? De um consultório, de uma clínica. Uma beleza? Uma desgraça? Metso? Eu trouxe alguns números para a gente pensar juntos um pouquinho sobre isso. Nós temos 261 mil dentistas. E agora? Nós temos mais dentistas do que os Estados Unidos e o Canadá juntos. Que tal? Nós temos mais ou menos 13% de dentistas do mundo. Que tal? É o país com o maior número absoluto de dentistas do mundo. Bom, isso deveria significar alguma coisa, né? Pô, se a gente tem tantos dentistas assim, então a gente tem que ter feito já uma revolução na nossa saúde pública, por exemplo, né? Será? Bom, a gente já sabe que não. Quando a gente pega a nossa população inteira, quase 200 milhões, a 199, 198 milhões de brasileiros, a gente divide por esse número, a gente chega nessa continha aqui. A nossa proporção é de um cirurgião dentista para cada 782 habitantes. Você tem 782 pacientes? Você tem. Você não tem, alguém pegou sua fatia, né? Alguém está pegando sua fração. Alguma coisa está acontecendo. Mas, enfim, isso aqui é só um número absoluto, né? Fazendo uma conta rápida, só para servir para a gente de parâmetro. Se a gente considerar, se a gente extrapolar alguns conceitos e pegar algumas ideias propostas pela Organização Mundial de Saúde, a gente pode chegar a uma conclusão que seria um número razoavelmente interessante para o Brasil, inclusive do seu ponto de vista econômico, que a gente tivesse 1 para 1.500 mais ou menos. Então a gente tem o dobro. Só que as capitais do Brasil, elas têm um dentista para cada 580, mais ou menos 550, 530, ou seja, praticamente o triplo, né? E algumas cidades, algumas regiões mais específicas do Brasil são piores ainda, né? A região de Brasília, suas cidades satélites, por exemplo, tem um para 380, a Grande Campinas, no interior de São Paulo, também 350, mais ou menos, Grande Curitiba também tem mais ou menos essa proporção. Quer dizer, tem alguns lugares que a concentração oficial acaba sendo ainda pior. Quer dizer, que tem gente para caramba, 4 vezes, 5 vezes mais do que a gente deveria ter. A pergunta é, se eu tenho um excesso de profissionais, isso afeta o mercado para o dentista? Afeta? Afeta. E para vocês, como clínicas, afeta positiva ou negativamente? É bom ou é mal?
Deveria ser bom. Mas é bom ou é mal? O que vocês têm sentido? Os dois. Em que sentido é bom e em que sentido é mal? É verdade, eu também acho. Em que sentido você acha que é mal, por exemplo? Isso. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, inclusive. Eu vou contar um pouquinho como esse fenômeno acontece. Porque ele está dizendo aqui que, por que ele acha que é ruim? Porque se está ruim para os dentistas, os preços vão indo todos para baixo, o mercado dele é ruim, consequentemente é afetado diretamente de vocês. Verdade? Exato, eu penso assim também. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre as consequências. Quando a gente pega isso aqui e divide pelo Brasil como um todo, né, pelas macro-regiões, a gente chega a esses números aqui. Na região sudeste, é a pior de todas, né, assim, é a de maior concentração como um todo, né, mas mesmo assim a gente vê que outras regiões também não ficam muito longe. Exceto, você está olhando ali, região norte e nordeste, né? Tem uma cidade, por exemplo, do interior do Acre, na região norte, né, que tem um dentista para cada 15 mil habitantes, 14.800 e pouco. Legal, né? Você fala, pô, lá é o lugar, pô, então é lá para lá que eu vou. Então eu vou te dar uma dica como é que você faz para ir para lá. Se você quiser, você pega um avião, depois um aviãozinho, um jipe, um jegue, um jacaré, aí você consegue chegar lá para atender esse lugar e vai ganhar honorários depois em alface, galinha, né, porquinho, sei lá. Se for bom, em açaí, né, mas aí só se for bom. Ou seja, região norte e nordeste onde está a maior concentração da população classe E no Brasil e a população que ainda está abaixo da linha da pobreza. Quando a gente elimina essa classe E e essa população abaixo da linha da pobreza, ou seja, quando a gente refaz a conta sem essa fatia da população, a proporção praticamente se iguala, tá? Só para vocês saberem. Ou seja, não tem escapatória nesse aspecto, pelo menos. 197 faculdades de odontologia para graduação. Só que tem um fenômeno curioso acontecendo, né? Dessas 197, só, entre aspas, esse só, 110, 111, 112 por aí estão funcionando atualmente na graduação. Como assim? Vocês estão acompanhando isso? As faculdades estão fechando, várias faculdades fechando. Tem faculdade que antes tinham 2 turmas, por exemplo, eu fiz em Bragança Paulista, interior de São Paulo, tinha o diurno, né, e tinha a turma noturno. Só tem o noturno agora. Várias faculdades, algumas até de renome, não tem mais turma. Fechou. Algumas faculdades que abriram, deixaram de ter. Algumas passaram um semestre ou um ano sem turma, depois voltaram a ter. Fica um semestre sem de novo. Está acontecendo isso. E mais. Há exatos 20 anos atrás, as turmas do primeiro ano da faculdade no Brasil começavam em média com 84 alunos. Atualmente as turmas no Brasil, em média, incluindo as públicas, em média, somando todas e dividindo, dá 34 alunos por turma. Eu estou num projeto com o Oral B visitando várias faculdades, umas 40 faculdades por ano no Brasil, e a gente vê bem isso. Tem várias faculdades com 18, 20, 25 alunos. Né? Então, alguma coisa está acontecendo. Ok, mas o que é que exatamente está acontecendo e o porquê é a questão. Né? Então, as faculdades, alguém investiu, fez uma estrutura imensa, investiu dinheiro para fazer a graduação, e a graduação não está rolando. Adivinha o que vai se fazer com uma estrutura já investida como essa de graduação? Ela vai se transformar numa outra indústria. Em qual? Né? Vai virar a indústria da pós-graduação. Primeiro começa a virar uma indústria da pós-graduação. E aí começam a convencer todos nós, toda a classe odontológica brasileira, de que se você não for especialista, você vai ser um dentista de segunda linha. E pior, a gente acreditou. E isso está acontecendo, é um fenômeno muito forte que vem acontecendo e está pressionando algumas coisas. Olha o que aconteceu agora recentemente, né? 69% das vagas foram ocupadas. Aqui está errado, é 2010, não é 2009. É o dado mais recente que eu tenho. 69% das vagas ocupadas, vamos ler diferente? 31% sobrou. Está sobrando vaga. Lembra quando você prestou vestibular, que eram 50 candidatos por vaga? Era isso. Agora está sobrando vaga. As pessoas não querem mais fazer odontologia. Algo de sério está acontecendo. As pessoas não querem mais fazer a graduação. Os Estados Unidos têm 54 faculdades. Olha a diferença. É que a gente precisa de muito mais ainda, né? Então a gente tem que ter bastante. Chegamos a formar 15 mil dentistas por ano. 15 mil dentistas por ano. Atualmente estamos formando, esse último ano, 8 mil e alguma coisa. Mas esse número ainda representa que a gente se reproduz
a mais de 3% ao ano, só que a população se reproduz a 1,8%. Logo, o problema vai continuar por um bom tempo. Só que como a desaceleração está rápida, agora está bem rápida, acelerou rápido e desacelerou rápido, junto com o pessoal da Unesp, a gente fez uma projeção estatística e estamos calculando quando mais ou menos isso poderia voltar para o equilíbrio. E deve voltar em mais ou menos 2025, entre 2024 e 2025. Então, quem quiser aqui esperar até 2025, fica tranquilo, fácil, beleza. Agora, se você achar como eu que a gente tem que pensar em alternativas, é bom a gente se preocupar um pouquinho mais com isso, né? O que a gente vai poder fazer enquanto isso? Atualizando esses números essa semana, quantos radiologistas titulados a gente tem essa quantidade. 3.494 só no item pelo Conselho Radiologia, né? E no item de 1.483 é Radiologia e Imagiologia. Né? Aí tem esse número que soma 5.000 profissionais no Brasil como um todo. Falando ainda do mercado geral, para a gente poder entender. Olha a proporção de homens e mulheres que a gente tinha em 1968, o que foi acontecendo de tempo em tempo, ano a ano, nessa progressão. Esse painel, esse número, deixa a gente entender que alguma coisa interessante, curiosa aconteceu. As mulheres foram cada vez mais entrando na odontologia, foram entrando, até que em 1998 esse número se iguala e agora já ultrapassou. Nós temos atualmente 58% dos dentistas ativos, segundo o CFO, são mulheres. E quando a gente visita as faculdades e vê os acadêmicos, a gente pega um número de 82% dos atuais acadêmicos são mulheres. Conclusão, Zé, a gente fez faculdade na época errada. Essa tá bom. Já foi agora, né? Tá bom. 56% dos dentistas nativos têm até 40 anos de idade. O que isso significa para você? O que isso representa? O que isso indica? Isso, para mim, prova que o que aconteceu foi uma explosão. Se uma quantidade tão expressiva da quantidade dos colegas do Brasil tem uma idade baixa, é porque essa formação foi nos últimos 20 anos. Né? Como se forma ali com 21, 22, explodiu, 23, explodiu isso aqui numa quantidade muito grande e bem recente. 72% são clínicos gerais e esse número vem caindo rápido. Embora essa informação apareça dessa maneira, se você fosse pegar todo mundo que tem algum título de especialista e comparar com esse, daria mais ou menos 400%. Ele não dá para somar, porque as pessoas têm especialização, mas continuam atuando como clínico geral, e esse é o aspecto deste número, tá bom? É quem atua como, independente de ter ou não título, tá bom? 74% tem consultório próprio, outra característica da nossa classe, né? O dentista se forma e tem que ter consultório, né? É falido, mas é meu. Você reparou? O dentista, eu vou trabalhar para os outros, o cara se sente incomodado. Ele está trabalhando para o outro até que um dia eu vou ter meu consultório. Antigamente, todo mundo saía da faculdade para montar o consultório. Hoje em dia, não. Hoje o pessoal sai da faculdade e vai trabalhar para alguém, até que possa ter o meu consultório. Quer dizer, no fundo, continua ainda o mesmo princípio. 45% praticamente dos colegas trabalham sozinhos. Abre porta, lava instrumental, arruma revista, de vez em quando atende o paciente. 45%. Algo está acontecendo no mercado deles. Deste mercado, que é o da odontologia, que é de muitos aqui também, mas que é basicamente, eu estou traçando o perfil do cliente de vocês. Né? 91% tem jornada de trabalho de 40 horas ou mais por semana. Ou seja, 8 horas por dia, ralando mesmo. É daí para cima, tá? É daí para cima. 91% tem 40 horas ou mais. Trabalha às vezes 10 horas por dia, ou coisa parecida. 74% tem computador no consultório. Repara que não está escrito que tem consultório informatizado, mas que tem computador, porque informatizar é fazer, tudo bem? Informatizar é fazer a gestão da informação, é a gente ter a gestão da informação. Ou seja, é você conseguir cruzar os dados que você precisa e ter a informação toda, né, trabalhar com esses dados quando você precisar. Teoricamente, você poderia fazer isso com um caderninho e papel. O duro é cruzar esses dados todos na mão em tempo hábil. Então, o computador e os softwares e tal são ferramentas para informatizar, tá bom? Não vamos confundir a coisa. Porque ter o computador para jogar Candy Crush não é informatizar consultório, tá bom?
Facebook não é informatizar o consultório, né? São coisas distintas. É bacana, é importante, legal, ok. Mas não é informatizar aqui, eu me refiro à gestão. 74% tem computador, quer dizer, nem todos esses fazem a gestão da informação. 90% dos acessos são internet, ou seja, ainda tem gente que não acessa a internet, que não usa um e-mail. Foi legal. Alguns meses atrás eu estava conversando com um colega, veio conversar comigo depois de uma palestra e tal, aí ele me pediu uma informação, não lembro o que foi, uma planilha, acho que era uma planilha de informação de preço. Falei que ia mandar, falei assim, então você me manda seu e-mail. Qual que é o seu e-mail? Você tem e-mail? Ele fez aquela cara de, claro, e-mail, né? E qual que é o seu e-mail? Ele, meu e-mail, onde que eu anotei meu e-mail? Aí ele falou, é mais ou menos assim, acho que é como é que é? www, é porque ele não tem e-mail, né? 54 compram pela internet, esse número vem avançando rápido também. E o mais grave, foi a Embrapa que fez essa pesquisa, mostra que quase um terço dos colegas que responderam essa pesquisa disseram que não fariam odontologia novamente, ou que se arrepende de ter feito odontologia e que não se encaixaram. Qual é o problema dessa última linha aí? Porque, assim, segundo os psicólogos que trabalham com a área corporativa, com a área empresarial, com a área de carreira, eles falam que toda profissão regulamentada tem um pouco disso. Então, o cara fez agronomia, mas não era bem isso na prática que eu queria, que eu achava que era, aquela coisa da profissão, e o cara, né, muda, desiste, ou não se satisfaz com a profissão. O cara fez, sei lá, engenharia, fez arquitetura, toda a profissão tem isso, regulamentada. Só que esse percentual normal, saudável, é de 10% a 15%. Isso é o que eles dizem que é o normal. A medicina que menos tem, mas o normal das profissões em geral é de 10% a 15%. E odontologia, 31%. Isso significa, ou como consequência disso, nós mesmos falamos muito mal da profissão. E quando muita gente, nós, da nossa classe, muito dentista, está falando para a própria comunidade local que a profissão é ruim, está choramingando, a comunidade acredita e começa a achar que realmente a classe está mal. Aí, infelizmente, por uma tragédia, colegas nossas são assaltadas e não tem R$30 e foram queimadas pelos bandidos. Vocês acompanharam isso no noticiário. O motivo foi esse, vocês acompanharam? Toda a comunidade, toda a sociedade viu isso. Que o motivo é que o dentista não tinha R$30. Aí o outro aconteceu a mesma coisa. Por quê? Porque não tinha dinheiro. Então a comunidade vai aprendendo isso. Aí a Globo resolve pegar aquilo que a gente fala mal de nós mesmos e transformar num seriadinho chamado Dentista Mascarado. E a gente fica puto, né? Putz, como é que o cara está fazendo isso e tá... Não, é um pouco do nosso novo imaginário. Antigamente, qual era a imagem do dentista? Eu media isso, eu fazia a cada 2 anos eu fazia um levantamento disso, né? Qual a primeira palavra que você pensa quando você ouve falar em dentista, né? E a imagem que a gente tinha era do careiro, né? Daquele cara sanguinário, era a imagem que a gente tinha, né? Agora não, agora isso está mudando. Já não é mais do super careiro, do sanguinário continua um pouquinho, né? Continua um pouquinho do como chama, o torturador ou algo parecido, a gente ainda continua um pouco, infelizmente, já melhorou muito, mas ainda continua. E agora vem essa questão de o dentista é aquela profissão que, tá bom, é legalzinha, perdeu o seu glamour, né? Vem perdendo o seu glamour. Terrível, mas é verdade. Ainda nesse pano de fundo, nesse panorama geral, né? Nós temos aqui no Brasil o hábito de consumo de uma consulta odontológica desse patamar aqui. Um brasileiro vai ao dentista, em média, a cada 5,4 anos. 5 anos e meio, mais ou menos, né? Então, a cada 5 anos e meio, o brasileiro vai ao dentista. Nos Estados Unidos, vai uma vez a cada 3,6 anos. Proporcionalmente, a gente está dizendo o seguinte, que culturalmente, o americano vai no consultório praticamente o dobro das vezes. Sob o ponto de vista financeiro, eles têm um PIB 6 vezes maior que o nosso. Em quantidade de dentistas, pelo menos 4 vezes menos, que a gente mostrou nos primeiros slides aqui. Obviamente, vira um mercado completamente outro, absolutamente incomparável, não dá para ponderar. Sem falar que as regras do jogo lá são completamente diferentes, a começar por código de ética, as Anvisas e outras regras. Então, as regras do jogo são diferentes também, consequentemente, é um mercado absolutamente
não comparável com o nosso. Tá bom? Só para a gente ver o perfil. Olha a prova disso aqui, mais uma. Olha que isso aqui é interessante. Já ouviram falar do PNAD, Pesquisa Nacional de Domicílios, que o IBGE faz? Essa pesquisa diz assim, ela é enorme, são folhas e mais folhas, se estiverem impressas. Ela vai dizer o seguinte, com o que as famílias gastam seu dinheiro? Então, quando sai no Fantástico Jornal Nacional, eles vão destacar que, sei lá, 20% dos gastos das famílias de tal faixa de classe socioeconômica é com vestuário, ou é com alimentação, ou com educação, ou com saúde, como um todo. Eu tive a pachorra de pesquisar outros critérios. Então, a gente foi olhar um pouquinho e descobri, eu peguei aqui a classe E, base da pirâmide. Vamos pegar a base da pirâmide e olhar com o que as famílias gastam. Eu descobri que eles gastam, as famílias, 0,1% com odontologia. E pior, aqui inclui creme dental. Ou seja, só isso praticamente. Porque escova de dente é uma por família por ano. Agora, creme dental ainda usa um pouquinho mais. Né? 0,1%. Agora, com cigarro, que é muito mais essencial para a vida humana, muito mais importante, né? Gasta-se 10 vezes mais. Com perfume, se gasta 9 vezes mais. Com cabeleireiro, a ideia do brasileiro é mais ou menos essa, né? O cabelo tem que estar, né? Assim, o dente pode estar podre, mas a chapinha em dia. É mais ou menos assim, né? E até jogo do bicho é mais importante do que odontologia. O que eu quero mostrar com esse slide? O problema no nosso país é cultural. O problema não é exclusivamente uma questão financeira. Esse argumento que as pessoas não têm dinheiro não é em absoluto uma verdade. Ele é parcialmente uma verdade, mas não é uma verdade absoluta. As pessoas não vão ao dentista por uma questão cultural. Vide aquele número que eu mostrei agora há pouco, do 5,4. Para piorar, se é que dá para piorar, fiz a seguinte avaliação. Eu me pegava com a seguinte questão. Será que aquilo que a gente aprende, quando a gente vai para o congresso, curso que a gente faz, será que de verdade aquilo que a gente vem aprendendo, aquilo que a gente lê nas revistas, aquilo que a gente está praticando no consultório, as pessoas sabem que existe? Elas conhecem? Ou a gente guarda essa informação na Dentolândia? Eu desconfiava que a gente estava guardando na Dentolândia. Aí o que eu fiz? Peguei minha equipe e falei, vamos fazer uma sondagem. Como foi isso? Pegamos São Paulo, capital, Rio de Janeiro, capital, e Belo Horizonte. Pegamos 3 lugares importantes, não só cidades importantes de referência nacional, mas lugares importantes de referência. Aqui no Rio foi no centro, São Paulo foi na Avenida Paulista e em Belo Horizonte foi no bairro de Lourdes. Nesses 3 lugares a gente considerou o seguinte, eu acho que esses lugares, essas cidades, nesses pontos, as pessoas têm acesso à informação. Foi um critério de sondagem, esse foi o método. Só para a gente ter uma pista do que acontecia por aí. Então, a pergunta era assim, a gente tinha um questionário, né, escrito, com vários procedimentos que a gente faz. Todos os procedimentos que a odontologia moderna tem. Todos escritos em linguagem leiga, ou seja, que a pessoa poderia entender. E ainda assim, o entrevistador poderia explicar alguma coisinha se fosse o caso. E a pergunta era, entregava para as pessoas aquela folha e dizia o seguinte, aqui tem uma lista de coisas que o dentista faz. Você conhece todos? Você sabe que existe? Ou tem alguma coisa que você acha aqui que não existe? Pode ser que exista todos, mas se você acha que alguma coisa não existe, me avisa, me informa. Era mais ou menos por aí. E aí a gente descobriu que 92% dessas pessoas, e eu não estou falando de qualquer lugar, eu repito, né? 92% dessas pessoas não sabem que existe ortodontia lingual. Ah, vá lá, é um negócio novo e tal, ok. 71% não sabe que tem confecção de lei estética imediata, SEREC. Não sabe que isso existe. Não quer dizer que eu não sei, eu não quero usar, não é isso. Falou que isso não existe, isso é pegadinha. Tá? Não existe. Identificou isso como um procedimento que não existe. Próteses fixas sem metal. Olha lá, 62%. Isso aqui é só um resumo dela, tá, gente? Só trouxe um resumo aqui. Tratamento endodôntico em sessão única. Começa a me irritar daqui para baixo, vai me irritando cada vez mais, né? Então, tem gente que acha que endo tem que ter 3 sessões, tem que doer, né? Enfim, não consegue entender que já mudou alguma coisa, que é possível ser feito assim. Implante dentário com carga imediata. Para. Né? Para. Isso aqui foi feito um pouquinho antes da Imbra nos ajudar, fazendo propaganda
do implante com carga imediata. Esse número deve ter mudado logo depois disso. Foi um pouquinho antes. Mas, enfim, 26% falou que isso não existia. 17% falou que clareamento a laser não existia. Não, isso não existe, imagina, tá. E restauração em resina foto em dente posterior. Para, né? Tem gente que acha que só existe amálgama. Imagina isso lá em Quixambró, sabe lá, aquela cidadezinha pequenininha, onde tem lá, zona rural. A informação não chega. Quando a gente fez esse trabalho aqui, um outro consultor também, lá dos Estados Unidos, o Christensen, fez no estado da Flórida, a mesma pesquisa para a gente poder comparar. Na verdade, eu queria comparar, né? Porque para ele, mais ou menos, já imaginava o resultado. Sabe o que deu lá? 0. Estatisticamente 0, ou seja, todo mundo conhece tudo. E por que lá eles conhecem tudo? Porque lá se fala. Quando alguém lança alguma coisa, quando tem alguma coisa nova, o mercado fala. Existe um fenômeno na ciência do marketing que é quando, de qualquer segmento de mercado, quando de 20% a 30% fala, todo o segmento é beneficiado. Entendeu? Se eu resolvo vender cadeira, faço um tipo de cadeira novo, então, se 20% dos concorrentes de cadeira falarem alguma coisa a respeito dos tipos de cadeira que existem, todo o mercado comprador de cadeira acaba descobrindo e sabe, a partir daí, tudo que existe, ou seja, qual é o novo cenário. Bom, ou seja, lá nos Estados Unidos, como isso é liberado geral, então as pessoas conhecem toda a odontologia, e aqui não. Então, para nós, qual é a reflexão? Na odontologia brasileira, para piorar, a gente faz coisa pra caramba, a gente estuda pra caramba, faz especialização, faz mestrado, faz um monte de coisa bacana, lê, estuda, vai em congresso, e ó, a população não tem a menor ideia, e continua querendo aquela coisinha de 15 ou de 20 anos atrás, que é essa odontologia que ele tem conhecimento. Isso é um problema sério. Algo a gente precisa fazer para mudar isso. Tem alguém aqui de Goiânia? Tem? Não. O pessoal de Goiânia, uma dental de lá, ficou um pouco irritada com isso e resolveu fazer alguma coisa. Sabe o que eles fizeram? Uma dental, chama Adelara Dental. Ela resolveu fazer uma campanha. Se organizou, fez durante um ano essa campanha. Foi agora de 2009 para 2010. Durante esse ano, de agosto ou setembro, mais ou menos, de 2009, é mais ou menos essa época, agosto, setembro de 2010, fizeram uma campanha muito forte, colocando outdoors pela cidade, fazendo corrida, caminhada, folder, adesivando o carro dos colegas, dos dentistas que queriam, enfim, fizeram um certo auê na cidade. Qual era o teor dos outdoors que tinham por lá? Era mais ou menos o seguinte: imagina você passando de carro e vendo outdoor assim. Você sabia que se você deixar um dente aberto muito tempo, pode ser um canal de entrada para a bactéria, te levar a ter endocardite e, consequentemente, a morte? Converse com o seu dentista sobre isso. Funciona ou não? Uma outra foto era de um cara todo saradão, assim, né, fazendo uma pose, né, e falava assim: o que adianta você estar com o dente todo bonitão, tá com o corpo saradão e o dente todo estragado, ou com problemas, com focos de infecção, não sei o quê, gengivite, eu não lembro qual era o tema lá. Vai no dentista, vírgula, mané. Era mais ou menos assim, entendeu? Chamando as pessoas para pensar assim: clareamento é bom e é importante, mas precisa de supervisão. Não faça sem a presença de um cirurgião dentista. Por aí vai. Conclusão: 28% de aumento na demanda dos consultórios e, consequentemente, da dental. E assim que eles mediram, aumento de demanda. 28%. Porque a população começou a descobrir que existe. Então as pessoas falam assim: nossa, então agora existe a lente de contato, né, faceta laminada, ultrafino. Nossa, que legal isso aqui, aprendi que existe. E em saúde a coisa funciona assim. Você não vê uma propaganda de saúde e sai correndo para fazer o serviço. Não funciona assim. A gente precisa aprender isso. Não funciona assim. Funciona com a pessoa despertando para o conhecimento da existência da técnica do método. O paciente lá descobriu que existe um tipo de clareamento de um negócio, fala: nossa, que legal isso aqui. Ele vai para você, que é o dentista dele, e pergunta assim: doutora, a senhora faz aquele negócio que eu vi ali na televisão? Você fala: faço. Não foi assim que aconteceu um pouco com a Imbra, com um monte de dentista que você conhece? O cara chegava e falava assim: vi uma propaganda lá que falava de implante, você faz? Faço. E um monte de gente acabou tendo essa sobra positiva, vamos chamar assim. Bom, o que eu quero mostrar com esse slide aqui? Nós temos uma situação no mercado brasileiro, uma situação nossa situação mercadológica nacional, de que é essa. Além de tudo, além de uma alta concentração de profissionais, de uma distribuição muito ruim, de um poder aquisitivo baixo, de um poder cultural gravissimamente desfavorável, além de tudo, as pessoas não sabem o que a gente faz. Alguém tem que contar.
Alguém que sejam associações, mas alguém tem que contar para a população o que a gente faz, porque senão a gente não muda esse cenário. Respiraram? Sobreviveram até aqui? Terminei a primeira parte. Quando eu falo para acadêmicos, é um horror. Nessa altura já não tem mais. Todo mundo pediu demissão. Demissão não, é cancelamento de matrícula, né? Sai do curso. Mas vamos lá, vamos respirar fundo agora, vamos conversar sobre a outra parte, né, que é a razão da gente estar junto aqui hoje. O que a gente faz, então, a partir desse cenário? Se esse cenário é ruim para o dentista, para aqueles aqui que não estão pensando em si mesmo como consultório, mas em si como clínica, que eu acho que é a imensa maioria dos colegas aqui hoje. A gente tem que pensar esse cenário aqui que eu acabei de mostrar como o cenário do seu cliente. Se o seu cliente, que é o colega, que é o dentista, o cara lá na ponta, está passando por uma situação mercadológica nacional nesse perfil, a pergunta, e eu acho que já é meio óbvia a resposta, mas a pergunta é, isso influencia no seu mercado? Se ele estivesse super bem, numa situação muito mais favorável, mudaria o seu mercado? Vocês acham? Mudaria. Então a gente tem uma construção de base para trabalhar. O ponto, ou todas as questões que a gente tem refletido a respeito, elas não são pontuais diretamente a uma unidade de negócio, a sua, mas é uma questão circunstancial. Daqui para frente eu vou começar a construir uma ideia com vocês para a gente chegar nessa discussão juntos daqui a pouquinho. Tá? Por enquanto, vamos entender isso. A situação mercadológica geral, nacional, ela tem um ponto desfavorável. A partir daí, como é que a gente revê? Ok, então vamos pensar aqui. O que fazer então? No fundo, a gente precisa disso aqui. Simplesmente assim. Na verdade, eu já cheguei a fazer algumas palestras sem slides, ou seja, só com esse aqui, só discutindo o que é pensar empresarialmente. Deixa eu tentar mostrar isso para vocês um pouquinho, o que é pensar empresarialmente e a importância disso. De verdade, eu acho que nessa sala, me respondam até se eu estiver errado, mas eu acho que todo mundo nessa sala sabe consultar numa empresa. Sabe? Sabe ou não? Sabe. Todo mundo sabe. Para quem eu falo, todo mundo sabe consultar numa empresa. Todo mundo sabe. Né? A questão é que não entra essa informação. Saber intelectualmente, saber cognitivamente, não significa que eu saiba, que eu consiga ter a prática disso. E não estou me referindo a eu não ter ferramentas de gestão ou coisa desse tipo. Estou me falando que eu sei intelectualmente que é um consultório, mas eu não vivo, eu não sinto que ele é uma empresa. Eu sei que o consultório é uma empresa, mas eu não sinto isso. Eu não tenho a mesma visão. E, para mim, este é o ponto. Eu vou começar a tentar mostrar isso para vocês e tentar provar, mais ou menos, a importância disso. E vamos fazer algumas reflexões juntos, só para a gente poder avançar esse assunto. Para você se formar, um dentista gasta aproximadamente uns 200 mil reais para se formar. 200 mil reais. E vamos pegar então esse número, por favor, para mim. Com 200 mil reais, vamos pegar só para servir de base esse mesmo valor. Vamos pensar que nós vamos investir alguma coisa. Já? Ô, louco. Não vai dar nem um quinto da palestra. Tá bom. Vamos acelerar um pouquinho então. Se eu vamos montar um negócio então com 200 mil? Então imagina, sente você tirando esse dinheiro do seu bolso, da sua família, ok? 200 mil reais. Esses 200 mil reais você vai montar uma videolocadora. Top? Monta? Sim ou não? Precisava ter uma câmera para filmar, cara, que vocês fazem assim, videolocadora, o povo faz. O que passou pela sua cabeça? Foi mais ou menos o seguinte, você falou assim, videolocadora? Nessa. Eu compro na esquina por R$5. Posso assistir pelo Netflix ou pelo Now. Tenho TV e acabo em casa. Para que videolocadora? Certo? Sabe o que você fez? E aqui vem a segunda parte da minha teoria, eu já vou entrando nela então, para a gente ir adiantando. Eu acho que a gente tem um botãozinho na cabeça, que a gente pode ligar ou desligar, põe no on ou no off. On, pense empresarialmente, off, desliga. Então, quando eu falo para você assim, você monta um negócio, aí você começa a ligar. E o que significa, se é um negócio para você? Tem que dar retorno, não é a palavra que todo mundo usa? Tem que dar retorno, tem que funcionar, tem que dar retorno. E aí, quando eu perguntei, você investe 200 mil reais em uma videolocadora? A sua cabeça fez mais ou menos a seguinte sequência, precisa dar retorno. Será que dá retorno?
Eu preciso fazer uma pesquisa para responder isto. Aí você consultou o seu HD aqui, ó. E o seu HD te deu uma informação suficiente. Você tinha aqui no HD essa informação aqui, pô, Netflix, não, TV a cabo, não vai ter vendas. Então você chega à conclusão rápido, com uma pesquisa de mercado, que não vai dar retorno. Foi ou não foi isso que você pensou? E aí você falou, não. Então vamos fazer um outro exercício para você ver como funciona quando você liga o botão, né? De novo, vamos pegar esses 200 mil reais e vamos investir agora numa floricultura. Você monta uma floricultura? A primeira vez que eu perguntei agora há pouquinho, vocês falaram assim, não, agora... Você trava completo assim, floricultura? Por quê? Você está fazendo o mesmo processo, não está? Mas eu não tenho informação. Então você precisa da pesquisa de mercado. Como você vai fazer uma pesquisa de mercado na prática? Português, claro. Como é que você faz? De verdade. Fala o que você faria. Para saber, para decidir se vai montar ou não floricultura. O que você faria? Eu tenho certeza que vocês fariam alguns passinhos aqui bem fáceis. Hã? Vem a concorrência. A primeira coisa que eu faria. Vai, pega o carro, vai a pé, roda e começa a entrar em tudo quanto é floricultura do seu bairro, não é? Faria ou não faria isso? É claro que você faria. Outra coisa que você faria. Google. Faria ou não faria? Vai para a internet e fala assim, floricultura, né? É bom negócio? É, não é? Não faria isso. O que você vai tentar descobrir? Será que dá dinheiro esse negócio? Como é que faz para comprar flor? Estraga muito fácil? Tem que guardar no freezer? Eu ouvi falar que tem que ser freezer? Não, geladeira. Como é que é? Que trampo que vai dar esse negócio? Aonde que compra? Quem monta esse negócio? O que dá mais dinheiro? Fazer uma coroa de flores ou um raminho? Sei lá. Você entende esse negócio? Não. Aí você pensa assim, montar em frente ao cemitério, talvez, né? Alguns pensaram aqui a hora que eu perguntei, tenho certeza. Então, você tá tentando encontrar uma solução para aquilo. Para quê? Dar retorno. Não é esse o pensamento de novo? Ou seja, eu estou tentando mostrar para você que quando você liga o botãozinho, você consegue pensar de uma forma separada, de que este negócio precisa ser viável por si só. E consultório? Off. Eu sou dentista, então tenho que ter consultório, vírgula, lógico. Vamos montar a consultório porque eu sou dentista. Então a gente não consegue ter esse entendimento. Aí a gente aprende consultório é uma empresa, a gente aceita até, e olhe lá esse argumento, mas continua não vivendo a ideia, continua não vivendo o conceito. E a gente precisa fazer essa mudança de paradigma. Você acha que todo bom pizzaiolo, só pelo fato de ser bom pizzaiolo, garante sucesso se ele montar uma pizzaria? Porque cargas d'água, a gente acha que se eu for bom na odontologia, eu vou dar certo. Suficientemente para tudo vai dar certo. Porque a gente tem um viés de entendimento, porque a gente não separa as coisas. Então a minha afirmação final para esse assunto é, ser dentista é uma coisa, ser dono do consultório é outra, é ser empresário. Eu ser um bom pizzaiolo não faz de mim um bom dono de pizzaria. Eu ser um bom cozinheiro não faz de mim um bom dono de restaurante. Eu ser um excelente dentista não faz de mim um excelente dono de clínica. Tá claro? Bom, sendo assim, e com a verdade que eu tinha falado antes, que vocês já concordaram comigo, que a gente não tem essa formação na faculdade, logo a gente tem um pepino. Se a gente já tem a dificuldade de enxergar como empresa, e ainda que a gente desperte para isso, a gente não tem preparo, a gente vai se encontrar num mercado muito difícil. Ou seja, o cliente de vocês navega, né? Vocês estão num mercado de amadores. No bom sentido, mas é. Amador é aquele que ama o que faz, não é? Mas não é profissional na gestão da coisa. Então, como mercado, a gente vai viver num cenário horrível. Eu vou contar um negocinho para vocês, já para adiantar, porque a gente está com o tempo estourado aqui. Estourado ainda não, mas estourando. Eu fiz um curso agora de macroeconomia na Columbia University, Nova York. E os professores que deram o curso para a gente, tudo gente do FMI, do Banco Mundial, só feras. No meio do curso o curso não era só para brasileiros e nem era para a saúde, ok? No meio do curso, me vira um professor e está explicando um fenômeno chamado espiral descendente. O que é aquele? Quando as pessoas não sabem agregar valor, eles só sabem competir por preço, né? Então ele falou, a espiral descendente é aquele negócio. Todo mundo está competindo, abaixa o preço. Não sabe agregar valor, abaixa o preço. Todo mundo abaixou o preço, tem que abaixar mais. Eu abaixo mais e fico na espiral descendente. E aí, aqueles que foram os bravos, que seguraram até o final, chega uma hora que fica insuportável. Eles são sugados por esse fenômeno chamado espiral descendente. Suga para baixo.
ela explicando isso, ela fala assim, sabe qual é o maior exemplo que a gente tem no mundo disso? Qual? A ortodontia no Brasil. Eu falei, putz grila, né? Que vergonha. Cara, a ortodontia no Brasil, quer dizer, e não era, sei lá, 2 salários mínimos, né, manutenção, aquela coisa que tinha alguns anos atrás, e o que é hoje? No interior de São Paulo, se pega São José do Rio Preto, por exemplo, está R$50, R$60 o negócio. Mensalidade. Espiral descendente. E aí ela completa isso. Isso é uma tremenda, é uma prova de incompetência de gestão. Eu não sei agregar valor, eu só sei competir por preço. Sabe qual é outro lugar que eu vejo onde isso acontece? Radiologia. Estou errado? É uma competição por preço insana que vocês vivem. Insana. Algo tem que ser mudado em termos de agregar valor, de construção de valor. Então, o princípio seria esse. Vamos tentar acelerar um pouquinho para pelo menos a gente pensar um pouquinho nesse assunto. Qualquer empresa para funcionar precisa desse tripé, ou seja, não basta eu saber fazer. Eu saber fazer a radiologia, saber fazer o laudo, saber fazer uma documentação, é sua obrigação. A diferenciação não está aí. Isso não é o must. Porque se eu sei fazer pizza, mas eu não tenho cliente, eu vou quebrar. Se eu sei fazer radiologia, sei fazer odontologia, sei fazer prótese, seja o que for, mas eu não tenho cliente, eu vou quebrar. Ou seja, eu não tenho aquela segunda parte do tripé fundamental. Agora, se eu sei fazer e tenho cliente, mas eu não sei administrar, eu não consigo fazer essa minha administração direta, minha gestão de custos, de tributos, gestão de pessoas, que é outro pepino, não é? Lidar com pessoas, com a legislação que vocês têm, não é um problema. A gente conversava agora um pouquinho sobre isso, né, Zé? O peso que é a gente... as clínicas, né? Esse assunto de pessoas, funcionários, sindicatos, regulamentação, Anvisa, etc, etc. Enfim, este tripé fundamental, imagina aqui uma mesinha com 3 pernas. Ah, tem uma ali, ó. Tem uma mesinha ali para vocês verem quem está vendo ali no meio. Uma mesinha com 3 pernas. 2 de ferro, imagina se uma é de isopor. 2 de aço e uma de isopor. Se eu colocar peso em cima, o que vai acontecer com a mesa? Vem para baixo. Basta uma, de verdade. Eu estou há 17 anos fazendo isso. 17 anos vendo isso. Mais de 800 casos vistos. Eu estou afirmando para vocês, basta uma dessa, quebra tudo. O que eu vejo direto? Pessoas que não sabem ter clientes, por uma série de razões, ou que não sabem administrar. Raros, muito raros, muitíssimos raros, são aquela clínica que não dá certo porque ela é ruim no que faz. Porque ela tem que ser muito ruim no que faz para quebrar por causa disso. Porque, infelizmente, o mercado não tem o mesmo critério técnico que a gente acha que deveria ter. E deveria ter, mas não tem. Ou seja, é a capacidade que a gente tem de trazer cliente, de agregar cliente para a gente, ou a nossa capacidade administrativa. Assim sendo, o que vai fazer a diferença para você é essa discussão, basicamente aqui, nesse momento. Já que, sob o ponto de vista de quem consome, isso aqui não faz grande diferença. Porque, supostamente, todo mundo faz direitinho. Supostamente. Vamos entender, então, rapidinho, e aí eu vou ter um problema com o tempo, mas vamos tentar correr um pouquinho aqui. Para um consultório existir, eu vou falar de um consultório, isso se aplica à clínica ou qualquer outra coisa similar. Para que ele exista, tem que ter um dentista dentro de uma casinha, com equipamentos, posso ter auxiliar ou não, lembra que eu falei para vocês que 45% dos colegas trabalham sozinhos, os materiais, insumos que eu vou usar para isso, eu posso produzir o meu cardápio de serviços para atender o paciente. Certo? Normal? Óbvio? Ok. Como funciona isso na cabeça dos dentistas ou do profissional que fica com o botão no off? Não são todos, só os que têm CRO. Mas, enfim, como é que funciona a cabeça? Lembra quando você montou seu primeiro consultório para ver se não é mais ou menos assim? Tudo começa por onde? Pela escolha do lugar. Aí o cara escolhe uma propriedade que era da família, aliás, foi uma coisa que eu fiz, que é da família, que é a casa de alguém, o lugar que é mais barato, ou o bairro que eu sempre sonhei. Ah, meu consultório tem que ser naquele prédio, tem que ser nesse bairro. Você sempre escolhe um lugar. Passo número 2, você vai escolher equipamento. E qual é o critério verdadeiro, sem frescura? Qual é o critério de compra de equipamento quando você está montando o primeiro consultório, ou clínico, seja o que for? Grana. Isso mesmo. O cara que tem muita grana vai montar um consultório e fala assim, qual é a cadeira que está bombando, hein? Aí ele vai ver, pô, sei lá, uma Cavo X2000, a cadeira vibra, toca axé a cadeira, vai comprar aquela. E o cara que não tem grana? Vai comprar uma usada mesmo, né? Vai costurar de noite, né? Tá tudo rasgadinho, um mocho de cada cor, se é que tem 2.
E vai, né? Aquela coisa toda. Os móveis que o cara vai usar, bom, vai de toque em estoque a Casas Bahia, depende do quê? Da grana. Né? E às vezes nenhuma coisa nem outra, o móvel da sua casa. Não é assim? Começa a levar aquele vaso que ninguém sabe o que fazer, consultório. Está consultório, começa a levar todas as porcariadas para lá. Depois, equipe auxiliar. Como é que a gente contrata a equipe auxiliar? Primeiro do consultório, quem que é? Irmãzinha, priminha, sobrinha, mãe. Tem uns cabeçudos que chamam a sogra, não sei como consegue, mas tem. Mas tem. E aí fica um angu, né? Não, pior é quando você tem alguém da família, quando você tem alguém apadrinhado, é pior ainda. O cara fala para você, você lembra da Joaninha, aquela menina aí, né, que morava na rua de cima, ela está tão precisada. Contrata, você contrata, cara. E depois você não consegue nem, sabe, nem demitir, nem dar bronca, né? Você não demite, aliás, você exorciza. Tão ruim que é a coisa. Processos internos, como é que você vai definir seus processos internos? Você vai cobrar consulta? Um consultório, né? Vai cobrar consulta ou não vai cobrar consulta? Você vai fazer horário marcado ou não? Quem confirma? Quanto tempo você vai considerar de atraso para considerar que é falta? Se ele faltar, você faz o quê? Faz contrato ou não? Tem um monte de coisa para você pensar em termos administrativos. E aí você escolhe o seu cardápio de serviços, e a escolha do cardápio de serviços é assim, odeio prótese parcial removível. Não é assim a escolha do cardápio? Você saiu da faculdade, odeio prótese parcial removível, pronto. Odeio odontopediatria, pronto. Amo cirurgia, sangue o dia inteiro, quero cortar a gente, né? Você vai querer montar aquilo, é assim que você vai escolher. E aí, finalmente, você vai atender suas primeiras vítimas, desculpa, os primeiros pacientes. E quem são? Família, parente, sempre, né? Sempre. Cunhado sem anestesia, mas enfim. Aí você vai atender a família, né? Atendendo a família, essa fornada acaba rápido. Aí surge o que a gente chama de síndrome do consultório vazio, né? E vai dando aquela nhaca, aquela nhaca, aquela nhaca. A primeira solução que todo mundo tem, qual é? Fazer especialização. Todo mundo. Aí já vai descobrir que a síndrome do consultório vazio do especialista dói mais fundo. Aí já foi. Aí ele tem a segunda brilhante ideia, que é a fase de coisificação. A gente chama assim lá na nossa consultoria. Aí o cara começa a comprar coisa. E cada coisa tem época também, né? A época atual agora, a moda agora é comprar câmera intraoral. Câmera vai salvar a sua vida. E você está acreditando que a câmera salva a sua vida, não importa o que você faça, né? E por aí vai. Aí depois troca de funcionário, exorciza, né? Troca e tá, não vai, e fica. Processo, você começa a pegar os amigos e fala assim, como é que você faz? Eu faço um contrato tal, me manda por e-mail. E começa a fazer um Frankenstein total dos processos e vai fazendo essa salada passo após passo, né? Dia após dia, ano após ano. Não é mais ou menos assim? Como deveria ser com o botão no on? Deveria ser assim. E é assim que a gente pensa empresarialmente. É assim que a gente liga o botão. O que mudou de um slide para o outro? É que esse tem começo. Apesar de tudo que a gente falou no começo, a odontologia é um dos melhores negócios que existe no Brasil. Enquanto uma odontologia como um todo, enquanto um McDonald's, por exemplo, dá 5% de lucro, tudo que entra no McDonald's no mês, só 5% é lucro do dono. Tá? No mês. Isso é lucratividade, o nome disso. Um Habib's é 6, 7, 8%, só para vocês terem uma ideia. As empresas trabalham nesse patamar. Num consultório odontológico, isso gira em torno de 50%, 40%, 50% é o normal, é o comum. E de uma clínica, 30%, 40%, isso é o comum. Pode ser um pouco mais, um pouco menos. Uma clínica comum, não de radiologia. Radiologia é menor. Mas, enfim, a partir dessa observação, imagina então, vamos montar uma clínica. Qual é o passo que nós, empresários, faríamos então? A primeira coisa é pensar o seguinte, qual é o mercado? Quantas pessoas tem? Como que elas pensam? O que que elas querem? Como que elas vivem? Eu preciso entender isso profundamente. E quanto mais profundamente eu entendo e escolho um público-alvo, e aí vocês vão ouvir uma frase que segue a minha vida, que é que não existe projeto sem público-alvo. A partir do momento que eu escolhi um público-alvo, eu começo a implantar alguma coisa em cima disso, eu automaticamente ligo o botão. Exemplo, se você pesquisou, você é dentista, uma clínica odontológica, pesquisou e o seu público ali seria uma clínica vamos montar uma clínica para mulheres de classe A1, de 25 a 40 anos. Ok? Classe A1, de 25 a 40 anos. Qual cardápio a gente vai montar para eles agora? O que a gente vai oferecer da odontologia para uma clínica especializada para um público que seria mulheres de classe A1, de 25 a 40 anos? Pós total? PPR?
O que a gente vai vender então, gente? Estética, dentística, clareamento, facetas, orto, certo? A gente sabe de alguns procedimentos que a gente vai vender. Se eu sei agora que meu público são mulheres e com esse perfil, agora eu vou escolher o lugar. Como tem que ser esse lugar? Como é a clínica? Visualiza a clínica. Como é que é não só o bairro, o lugar? Tem que ter estacionamento? Vagas bem largas. Mas, enfim, não tem que ter... Visualizou o lugar? Como é que é a equipe? Como é que é o equipamento dessa clínica? Visualiza o cheiro, a música que toca, o estilo do funcionário. Você não vai contratar qualquer funcionário. Que jeito tem que ser esse funcionário para atender uma clínica para mulheres de classe 1 como elas gostariam que fosse? Enfim, você vai desenhar todo o resto. E se a clínica aqui fosse, voltando aqui para o cliente, fosse velhinhos de classe C e D, nosso público-alvo? O que a gente vai vender? Clareamento? Não, mudou tudo agora. Agora é PPR, agora é PT, agora é pele mais avançada, não é? O lugar é o mesmo? O lugar ideal é o mesmo? Não. Estrutura física é diferente. As instalações são diferentes. O equipamento é o mesmo que eu vou precisar? Não. A equipe auxiliar é a mesma em quantidade e estilo? Não. Já entendeu onde eu estou querendo chegar com isso? O seu projeto precisa ter uma definição prévia de público-alvo. A partir do momento que você tem a definição de um público-alvo, você está apertando o botãozinho e ligando ele no ON. E a partir disso, a partir desse entendimento, isso que eu quis tentar mostrar para vocês, uma vez que você fizer isso e tiver coragem de entender qual é o seu público-alvo, todo o restante vai se desenhando. Todo o restante vai se desenhar. Faz sentido? Ok. Eu tinha muito mais coisas que eu queria falar com vocês, mas o nosso tempo já apresentou a tabelinha de fim aqui. Já tem alguns tempinho, né? A gente vai ter que, infelizmente, dar uma cortada aqui. Mas, enfim, o que eu quero contar para vocês é isso. Esse processo de pensar empresarialmente é o que pode fazer a diferença. No caso de vocês, vocês têm que entender que o principal cliente de vocês não é o paciente usuário do serviço. Ele é muito importante, mas o cliente fundamental de vocês é quem indica, quem prescreve o seu serviço de uma clínica de radiologia. Da mesma forma que esse princípio que eu acabei de falar serve para uma clínica, serve para vocês porque ele é universal. Então, quem é esse seu cliente? Como é o perfil dele? O que ele quer? O que ele espera? Como ele gostaria que fosse? E qual é o desenho geral do negócio como um todo, em termos de marketing, para que aquilo pudesse funcionar? Pensar em marketing é pensar nas ações e nas estratégias para que esse mercado funcione. Ok? Marketing é a ciência que estuda o mercado e propõe e entrega as melhores estratégias para que esse objetivo possa ser alcançado. Marketing é uma ciência para que a gente possa enxergar esse cenário e, a partir de entender esse cenário, esse pano de fundo, a gente encontrar a melhor solução. Tá bom? Eu espero ter ajudado um pouquinho, ter provocado um pouquinho a gente pensar assim, né? Faltava bastante coisa para a gente conversar, estaria à disposição para isso e continuo à disposição, se for assim possível. E eu agradeço vocês, Deus abençoe cada um. Obrigado.